Vou só tirar daqui as últimas zooms, que é para o meu computador ter espaço. Ok. Muito bom dia. Confirmem-me só se está a transmitir, porque isto está à última da hora, houve assim um desafio que é para nos pôr à prova e graças ao X39, não é? Não tenham dúvida nenhuma, isto nós conseguimos, de repente, acende-se uma luz e nós conseguimos resolver, ok? Mantendo a tranquilidade, num dia difícil para mim, confesso. Hoje, uma noite difícil, estou com uma dor de dentes, mas o serviço, o dever de aqui estar, o compromisso comigo e convosco e com todos é superior. Por isso, não há desculpa nenhuma, hoje é feriado. Eu agradeço desde já a vossa presença aqui, independentemente da nossa condição. Obviamente que se estivesse num hospital não conseguia, mas isto faz parte da vida real, não é? Todos nós temos desafios, mas o comprometimento de estar aqui a partilhar esta mensagem, que é muito maior do que eu e de qualquer problema que eu tenha, faz com que nós estejamos aqui à hora. Beta, confirma-me só se estamos a transmitir, porque eu fiquei sem som no meu computador, tive que reiniciar tudo. Estamos a transmitir? Eu não Ok. estou a ver que estamos Olha, a transmitir. vê agora, por favor, que eu dei autorização manual. Vou aqui verificar. Já estamos. Pronto, ótimo. Então, bom dia a todos, ou boa tarde. Desde já agradeço, era aquilo que eu estava a dizer, não é? Hoje é feriado e nós estamos aqui. Passei uma noite terrível, com uma dor de dentes, incomodativa, mas não há nada que nos detenha de partilhar esta mensagem. Aquilo que eu estava a dizer, a mensagem é muito mais importante do que eu ou de qualquer contratempo que aconteça, e às vezes o universo coloca-nos assim nestes desafios para perceber se nós estamos preparados para abraçar esta grandiosidade. E ainda agora, 10 minutos antes da live, o computador estava sem som, eu não conseguia ouvir as convidadas e disse: Bem, vou reiniciar o computador, tenho que fazer tudo de novo, não é? De repente veio a luz e nós resolvemos, porque tudo se resolve, gente. E obrigada pela vossa presença e paciência e estamos juntas. Então nós hoje estamos aqui na 25ª Tertúlia Beta, 50 pessoas que já partilharam o seu testemunho e é incrível, nós continuamos a ter cada vez mais testemunhos, por isso isto não tem como acabar. E o que é que nós vamos falar hoje? Vamos falar deste pequeno, poderoso adesivo, ok? X39. O que é o X39? O X39 é um adesivo, um simples, mas poderoso adesivo. Estás-me a ouvir? Ok. E então é nesta tela branca, tem nanocristais orgânicos, algo orgânico, não tem qualquer químico, qualquer droga. Só que nós não vemos, porque nano só ao microscópio, não é? E cristais é algo que reflete. E o que é que isto faz quando colado na nossa pele, como eu tenho aqui o meu? A nossa pele, o nosso corpo emana um calor, não é? Uma energia, toda a gente sabe, porque nós, quando partimos, quando morremos, o corpo fica frio, deixa de produzir essa energia, por isso esse calor bate aqui nestes nanocristais orgânicos e é devolvido para dentro do nosso organismo num comprimento de onda diferente. Esse processo chama-se fotobiomodulação. É um nome um pouco estranho, mas se nós o dividirmos é foto de luz, bio porque somos seres biológicos e modulação porque tem a capacidade de alterar esse comprimento de luz. E quando isso é devolvido, quando a nossa energia é devolvida de forma diferente para o nosso corpo, é aí que tudo acontece. Reações bioquímicas incríveis com algo que nós já temos. Por isso, nós não estamos aqui a usar nada de fora. E o patch funciona exatamente, o patch ou adesivo, o X39, funciona como um espelho para a nossa energia. E o que é que acontece? E levamos o nosso peptídeo de cobre. Para além de algumas situações que acontecem, que depois a pessoa que vos convidou explica-vos em pormenor cada passo e em cada tempo que isso ocorre. Mas o peptídeo de cobre
é um peptídeo, GHKCO, é um peptídeo muito procurado pela indústria da estética, é um peptídeo da juventude, muita gente usa o peptídeo em cremes, muita gente injeta o peptídeo, e nós aqui não estamos a usar nada exógeno, estamos a usar o nosso peptídeo, que tem um espaço de vida muito curto no nosso corpo. Então, à medida que nós vamos envelhecendo, não é? Porque todos nós envelhecemos, ele diminui, e nós estamos aqui a elevar. E o que é que esse peptídeo faz com o nosso corpo? Vou só enumerar aqui algumas dessas capacidades. Ele reduz a nossa resposta inflamatória, apoia a nossa saúde cardiovascular, saúde neurológica, regeneração nervosa, melhora a cor e suavidade da nossa pele, aumenta o crescimento e espessura do cabelo, repara o nosso tecido pulmonar, reduz a ansiedade e a agressividade, ajuda a melhorar a força e a resistência. Temos um tempo de recuperação reduzido, se tivermos alguma questão para resolver. Melhora a nossa memória e clareza mental. Reparem como rapidamente consegui resolver este desafio aqui à entrada da Zoom. Promove um sono mais reparador. Quantos de nós precisamos disto, não é? Quem não dorme não cura. Promove uma resposta saudável ao stress. Promove o nosso equilíbrio emocional, o nosso equilíbrio hormonal, que também foi um dos benefícios que eu senti. Melhora a cicatrização de feridas e cicatrizes e algo muito importante, elimina os radicais livres. Nós hoje em dia, infelizmente, estamos expostos a muita toxicidade com aquilo que comemos, bebemos, respiramos e muitas vezes nós não controlamos isso. Porque o ar que nós respiramos não controlamos, não é? Podemos controlar aquilo que comemos, aquilo que bebemos, mas muita da alimentação também está sujeita a esse ar comum a todos, não é? E muitas vezes aquilo que nós pensamos, todo esse stress oxida. E nós aqui, ao elevar o peptídeo, estamos a desinflamar o nosso corpo de uma forma assim geral. E o que é que David Schmidt, que é o inventor do X39, descobriu ao fim de algum tempo? Que um dos genes que é reativado é o P63, também não se detenham no nome. E esse gene é responsável por reativar as nossas próprias células estaminais. As nossas. Não estamos aqui a falar de procedimentos de células estaminais injetáveis, como há pessoas que recorrem a esse tipo de tratamentos. Aqui é algo que nós já temos, mas que também, pelo processo de envelhecimento que a natureza tem, não é? E não falha com ninguém, nós vamos tendo as nossas próprias células estaminais inativas, como que adormecidas. E aqui nós podemos e temos a possibilidade de reativar. E é incrível, porque só elas, reparem, só elas, não há mais nada, só elas conseguem reparar tecidos e órgãos. Por isso, imaginem a qualidade de vida que nós estamos a encontrar com pessoas que têm os efeitos naturais do envelhecimento, dores, perturbação do sono, difícil a cicatrização, reparem, por exemplo, uma criança que fratura um braço rapidamente consegue resolver, porque tem células estaminais ativas e elas conseguem transformar-se nas células do osso, e uma pessoa idosa, se partir um osso, é muito perigoso, exatamente por isso. Porque nós vamos perdendo essa capacidade, não é? A capacidade de regenerar e reparar o nosso corpo. E as células estaminais, assim de uma forma muito fácil de vocês entenderem, é como o nosso dinheiro na conta bancária. Nós podemos transformar esse dinheiro em qualquer coisa que necessitemos, não é? Um carro, uma casa, mercearia, café, telemóvel, serviços, o que nós quisermos. As células estaminais são exatamente isso. Nós podemos transformar as células estaminais em qualquer célula que o nosso corpo precise, mas é preciso que elas estejam ativas. Por isso, nós precisamos de células estaminais ativas. Como é que nós reativamos? Com o X39. Por isso, toda a gente precisa do X39. E é por isso que nós hoje estamos aqui pela 25ª vez com mais duas incríveis pessoas que tiveram a coragem de dar a cara e a disponibilidade e a generosidade de, num feriado, estar aqui connosco ao meio-dia e meio. E eu vou desde já passar a palavra. Alguma de vocês está com pressa? Prioridade? Pronto, então vamos chamar a Filomena. Filomena, obrigada pela tua presença mais uma vez. O telefone é teu. Conta-nos como é que foi esta história do X39 que chegou à tua vida, está bem? Então, eu sou a Filomena, tenho 57 anos, sou educadora de infância e moro no Pinhal Novo. Iniciei o X39, fez ontem 3 meses, precisamente. Portanto, a partir daqui ainda vai fluir melhor, não é? Como é que eu conheci?
Ahm, eu conheci através da Berta. Um dia lá na clínica eu estava muito desanimada. Ela viu, parou, perguntou-me o que é que eu tinha, falei das minhas dores. Então eu tinha um cansaço extremo. Eu tinha tido um primeiro período na escola muito difícil, mas isto já é um cansaço que já se arrasta há anos. E com aquele período mais difícil, pior foi. Tinha muitas dores no corpo, até ao virar-me na cama de noite eu tinha dores no corpo, dor nas plantas dos pés, ao levantar-me da cama, doía-me tudo por baixo, nas plantas dos pés. Se estava no sofá, ao levantar-me do sofá, primeiro começasse a andar, parecia assim aquelas velhinhas que vão assim muito devagarinho. Uh, a menopausa também já me tinha premiado com uma saúde emocional mais frágil, uma cabeça com muito nevoeiro mental, muita confusão mental, dificuldade no foco, muitos esquecimentos constantes, e isso estava-me como quase já deprimido, todo esse conjunto de sintomas. Também por nunca ter feito nada por mim e ceder à minha fome emocional, desenvolvi hipertensão, colesterol, diabetes tipo 2, que são recentes, há 2 anos, controlados com a medicação, mas eu estava-me a sentir no meu limite. Estava a sentir uma grande falta de ânimo, com todos estes fatores que eu já mencionei. E daí para a frente eu tive a percepção que daí para a frente ia só a piorar. E isto afeta todas as áreas da nossa vida. Eu estava a ficar seriamente preocupada e percebi que tinha que fazer alguma coisa por mim. Então a Beta falei nas dores e a Beta mostrou-me os X39 e eu sou uma pessoa muito cética. Eu sou daquelas que vai ao médico, o médico, perdão, se for preciso receita um medicamento, eu chego a casa, leio a bula e não tomo um medicamento. Só em casos muito extremos é que eu tenho que acostumar, não é? E eu não tive aquela percepção da Beta me estar a vender a banha da cobra, nem nada. Aquilo fez-me tudo muito sentido. A minha intuição estava-me a dizer sim, 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 isto que ela te está a dizer é verdade. E eu já percebi por outras experiências na minha vida que eu devo acreditar muito na minha intuição. E então eu aí tive a oportunidade de, não, agora tu vais acreditar na tua intuição, no que a Beta te está a dizer e vais experimentar. E pronto, experimentei e estou muito grata por esta experiência, porque de facto, ao fim de uma semana e meia, mais ou menos, as dores do corpo desapareceram, as dores das plantas dos pés também foram logo desaparecendo. Ao início tive até uma energia brutal, que eu achei aquilo até muito estranho, mas depois acalmou e ficou uma energia mais moderada. Eu era o tipo de pessoa que chegava da escola, do trabalho, e eu tinha que me sentar no sofá, porque não sou de dormir cestas, não sou aquela pessoa que está de dormir, mas sentava no sofá e eu tinha que descansar 40 minutos, 1 hora, eu tinha que desligar para voltar a ter energia para o resto do meu dia. E isso deixou de acontecer. Claro que se eu tiver uma visita de estudo, se for um dia demasiado intenso, pronto, já tenho 57 anos, já é perto dos 60, claro que isso vai moendo, mas pronto, considero uma pessoa já muito mais normal, com mais vitalidade e mais ânimo. Senti que o meu dormir também passou a ser mais profundo. A pele do rosto ficou mais bonita. Eu gosto muito de maquilhar, tenho esse hábito, mas eu até já tenho muitos dias em que não me maquilho, que é curioso, não é? Porque nós, com a idade, vamos ficando com aquelas manchinhas na pele, e eu senti a pele a ficar mais bonita. O cabelo a crescer também com mais rapidez, até me apareceram para aqui uns cabelinhos que eu nem sei de onde é que eles apareceram, e que foi tão rápido que eles eram assim com 2 centímetros e depois de repente, sim, o cabelo está a crescer com mais força. Mas a maior alteração que eu senti, que eu não estava focada nisso, porque eu já estava focada no meu cansaço, foi realmente ao nível dos meus intestinos. Eu tenho uns intestinos muito sensíveis, eu digo que eles são irritáveis, mas a médica falou-me numa, agora nem me lembro o nome, eu tirei aqui umas notas para me ir orientando. Doença de Crohn, não. Não, 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 não. Constipação crónica.
Não, é aquela cena nervosa que Colite. colite nervosa, a médica falou nisso, e tenho os divertículos também, mas eu sinto que quando como determinados legumes várias vezes, que ele fica muito irritado. Pronto. E realmente com o X39 isso passou a estar mais controlado e essas inflamações não surgirem já com grande frequência e que também quando surgem, também passam mais depressa. Eu tinha um intestino muito, muito, muito solto, eu já nem sabia o que era ter um intestino normal. E de facto, agora está muito mais normal. E todos os dias vou descobrindo melhorias. As unhas dos pés, e no outro dia disse à Beta, até lhe mandei uma fotografia. Isto é impressão minha ou as minhas unhas, nos meus dois dedões, eu tenho fungos. As unhas estão amareladas, com aquelas riscas. E eu comecei a reparar, porque eu vi uma podóloga, um testemunho de uma podóloga, e fui com a luz do telemóvel, óculos, tudo, analisar as minhas unhas dos pés. E realmente a parte da unha que está junto da raiz está a crescer limpa. E eu, E também tenho uma particularidadezinha aqui junto, numa perna, acima do calcanhar, ali um ninho de vasos, tipo varizes, mas muito fininhos. Faz ali um ninho que quando eu estou em pé muitas horas, ao fim do dia, aquilo está muito escuro, muito negro, e eu comecei a reparar que isso também começou a diminuir a intensidade. Parece que tenho ali menos vasos, parece que está mais rosado. Também, todos os dias eu vou descobrindo assim uma coisinha que não estava a pensar nela. Em relação às pessoas que me rodeiam, o meu sogro é uma pessoa com 89 anos, faz 90 no mês que vem, e estava a perder completamente a mobilidade. Ele há uns anos fez uma cirurgia, aquela cirurgia da anca para pôr uma prótese. Fez de um lado, mas depois, entretanto, já não fez do outro, porque surgiram outras condicionantes. E ele estava completamente a perder a mobilidade. Ele tinha que se pôr de pé com as muletas, já estava a custar muito, muito a pôr-se de pé com as muletas. E, e com o X39, de facto, ele ainda não fez os 3 meses, porque ele começou depois de mim, há de estar daqui a uma semana ou duas a fazer os 3 meses. Ele, no outro dia, nós moramos no segundo, ele mora no resto de chão, temos elevador, claro, mas ele apareceu-me cá em cima a jantar sem muletas, esqueceu-se das muletas. Portanto, e em casa já tinha dito que se esquece várias vezes e que já nem precisa, porque se apoia aqui ou ali e que muitas vezes já não precisa. Mas o ele esquecer-se é muito significativo, não é? A minha mãe é uma pessoa depressiva e também começou mais ou menos ao mesmo tempo que o meu sogro, também está quase a fazer os 3 meses. Notei mais vitalidade, eu não estou com ela diariamente, porque ela muitas vezes está na terra, e falo mais por telefone, mais vitalidade, um discurso mais fluido, a voz também mais fluida. Uma colega no trabalho que também tem uma tendência depressiva e que tem muitos outros problemas de saúde, também falei no X39 e ela quis experimentar e ela já não dispensa, fala principalmente nas dores nas costas e no intestino também, que ela tinha, o intestino dela era muito preso, mas muito, muito, e agora está muito mais regular. Pronto, e tenho que falar de outras pessoas, mas inicialmente as pessoas ficam muito céticas e demoram o seu tempo a perceber e a querer experimentar. Pronto, em breve também vou fazer as minhas rotinas de cardiologia e de ginecologia e também tenho para aqui outras minhoquices e espero em breve ter boas notícias para vir aqui partilhar. Estou muito grata à Beta por ter É partilhado este isso, material comigo. é isso. É tão Melhor, simples, não melhor é? ter É dar tão uma atualização. simples.
É tão simples, não é? Nós só temos que partilhar. Depois a decisão que as pessoas tomam é da responsabilidade delas, já não é nossa, não é? Nós temos é que fazer isto. Hoje a minha filha, que tem 22 anos, é muito cética e é das ciências e não acredita em nada disto, Normal. anda aqui com umas coisitas a nível gastrointestinal que já há mais de uma semana e vos pedi um X39. Pois, é isso. É isso. Mas sabes, Filomena, e todas as pessoas que nos estão a ouvir, naturalmente, David Schmidt, quando cria um adesivo, nós não. Nós não estamos formatados para algo tão simples. Isto é muito revolucionário, porque funciona com a nossa própria energia. Nunca na humanidade o homem pensou aproveitar a sua própria luz, a sua própria energia, o seu próprio calor humano, chamem-lhe o que quiser, para se autocurar. Aliás, eu esqueci-me no início e vou referi-lo agora, porque é muito importante. Pronto, para quem não me conhece, o meu nome é Cristina Unger, não é? E eu lembrei-me disto quando tu falaste de educação de infância, porque eu também sou educadora. Mas neste momento trabalho como consultora imobiliária e trabalho com esta tecnologia. Mas eu quero, antes de mais, informar-vos que as declarações nesta partilha que vai ficar gravada não se destinam a diagnosticar, tratar, curar ou prevenir qualquer doença ou condição médica. Isto que está aqui partilhado, esta partilha, esta live, é apenas para fins informativos. Nós não somos médicas, por isso não ignorem qualquer orientação médica que tenham recebido e não demorem a procurá-la devido a algo que ouviram neste vídeo ou leram em algum texto aqui apresentado no grupo. Consultem sempre o vosso médico ou profissional de saúde sobre a aplicação de quaisquer opções ou recomendações com base nos vossos sintomas ou condições médicas, uma vez que existem doenças comuns que, no entanto, apresentam sinais e sintomas variados. Ok? Isto é muito importante nós falarmos sobre isto, porque o X39 é de facto uma revolução na saúde, na ciência, mas cada corpo é um corpo, nós não podemos nunca afirmar, fazer declarações médicas que isto cura não é? Isto é para prevenção. O que está a acontecer, de facto, é que muitas pessoas passam ao envelhecimento, que ninguém escapa, têm alguns desafios, não é? Alguns desconfortos, natural, que não devia ser, mas é. E o X39 é a única forma de nós despertarmos as nossas células estaminais e elas vão reparar, não é? Vão reparar essa célula as células do teu intestino, como tu sentiste logo uma mudança, dos vasos capilares, não é? Porque só elas é que conseguem reparar. Por isso, é incrível o que está a acontecer e é por isso que nós estamos aqui. Oh, Filomena, incrível o teu testemunho e a tua organização também no discurso, que ajuda imenso, porque às vezes nós perdemos, muitas vezes nem estamos atentos aos benefícios, porque ainda não reparamos, não é? E tu tens isso tudo muito bem escalado para partilhar. Obrigada. Não sei se queres dizer mais alguma coisa. Já consigo tirar um comprimido, porque eu, devido aos diabetes, para tolerar o comprimido dos diabetes, a metformina, eu tive que ir à farmácia e tomar uns medicamentos naturais para conseguir tolerar aqueles comprimidos, que me custam simplesmente 50 euros por mês, só para tolerar o dos diabetes. E tenho que tomar 4 por dia, e Ui, porque também danifica o intestino. Então, pois. para tolerar, tenho que tomar aqueles comprimidos e já consegui, já estou só a tomar 3, portanto, pode ser Boa. para eu consigo. Ontem partilhei no grupo uma partilha que um doutor americano fez, um médico fez, e tem a ver com a mitocôndria, a relação entre a mitocôndria e diabetes. Se tiveres a oportunidade, lê e depois falas com a Beta para ela te ajudar, está bem? Tá bom. Pronto, Obrigada. Betinha, Olha, isto é passo para incrível. ti. Estou aqui muito emocionada porque a Filomena é aquela pessoa que eu conheci em janeiro, pois nunca me tinha cruzado com ela e de facto cruzei-me e levou logo comigo no primeiro dia, não é? A falar dos adesivos, porque ela realmente queixou-se das dores e eu não posso ver ninguém a queixar-se. Nós temos a solução, porque não partilhar? E ela é uma pessoa que é extraordinária. Ela partilha isto de coração cheio, o que aconteceu com ela e tenta ajudar. Ela é apenas cliente da LifeWave, né, dos nossos pets, nem está a desenvolver o projeto e partilha com amor e coração, e é isto também que nós fazemos, não é? Obrigada de coração, Filomena, és uma pessoa incrível. Como pessoa, e só o facto de também te poder ajudar aqui
de alguma forma impactar aqui a tua qualidade de vida da tua mãe, já do teu sogro e das pessoas que já estão ao teu lado, eu fico mesmo de coração cheia. E obrigada pela tua disponibilidade de estares aqui hoje connosco e de dares a cara, muita coragem mesmo. E um beijinho grande e uma boa Páscoa. Porque agora de seguida vamos ouvir um testemunho de uma pessoa que eu não conheço, mas vou conhecer, não é? Sílvia Barbosa, conta-me então tudo, de onde é que és, quem é a Sílvia, como é que o X39 entrou na tua vida e qual foi o impacto que teve na tua vida da tua família, não sei. Conta-nos tudo. Ó. Olá a todas, estão a ouvir bem? Sim, é que eu estou aqui embaixo, na parte de baixo da casa, tenho a família lá em cima a almoçar e eu queria estar aqui sossegada. Eu sou a Sílvia Barbosa, tenho 45 anos, sou de Barcelos, do Norte, cá de cima do Norte, e sou artista plástica e artesã. Pronto, eu faço muitas coisas, na verdade, mas estou ligada às artes. Também sou tatuadora, portanto, já atendi um cliente hoje de manhã, agora orientar a tropa e daqui a um bocado vou trabalhar outra vez. Isto para dizer que o X39 chegou até mim através do Manel Martins, que é uma pessoa que eu já conheço há muitos anos, outro projeto que fizemos parte, e há coisas que não acontecem por acaso, e no dia em que ele me falou no X39 e que tinha algo para partilhar comigo que estava a impactar a vida dele, porque eu não sabia o que lhe tinha acontecido, não é? O testemunho dele, dos problemas de saúde que ele teve. No mesmo dia em que ele me enviou um vídeo a partilhar o que tinha acontecido com ele e o que tinha em mãos, eu tinha recebido a notícia que o meu sogro estava com um cancro de pulmão bastante grave, muito raro. Os meus sogros estão na Bélgica. E eu vi aquilo e eu acredito muito em sinais e que não há coincidências, e então quis saber mais, independentemente de tudo, quis saber mais, também já não estava com o Martins há muito tempo. E pronto, ele veio cá a casa, no início, ele falou-me ali por altura do Natal, veio cá no dia 4 de janeiro, a minha mãe assistiu comigo à reunião, à apresentação, pronto, tivemos ali uma conversa e eu decidi registar-me, porque também há a vertente da partilha e de formar equipa e de um negócio, e eu como gosto dessas coisas e já tinha estado num outro projeto com ele, percebi como é que funcionava e a partir do momento que tenho uma coisa em mãos, se puder partilhar e ganhar algum com isso, por que não? E na altura eu não comecei a utilizar logo o X39, foi a minha mãe. A minha mãe tem artrite reumatoide, já há muitos anos, acordava todos os dias com dores no ombro, dores nos braços, as mãos inchadas, já deformadas, tinha que medir a tensão todos os dias, também tinha tendência para ter a tensão alta, tinha uma espécie de uma dormência na cabeça já há muitos anos que ela dizia que ficava com tonturas e às vezes quase desmaiava, estávamos à mesa e ela sentia-se mal, tinha várias coisas ali acumuladas. E eu disse, olha, vais usar isto, eu sou nova, não tenho nenhum problema de saúde assim, pronto, a gente acha que não tem, não é? E então achei que ela iria utilizar porque eu queria ver a minha mãe bem. E o certo é que na hora o Manuel Martins pôs-lhe um patch aqui no pulso, até pôs o Ice Wave, o SOS, e pôs-lhe um X39 na C7 e passados 40 minutos a minha mãe começou a dizer que já não sentia dores. E pronto, fica toda a gente na dúvida, não é? Se é psicológico, se é o efeito placebo. O certo é que hoje é dia 18 de Abril e a minha mãe continua a utilizar o X39, portanto já vai no 4º mês e ela nunca mais teve dores. A artrite reumatoide dela não desapareceu, está lá, mas deve ter desinflamado bastante porque ela já não tem as mãos inchadas, já se vê as ruguinhas, ela tem 74 anos, nunca mais precisou de medir as tensões, nunca mais sentiu aquela sensação de cabeça dormente, dorme lindamente, diz que acordas, ela, filha, eu não sei, eu acordo cheia de energia, joga a bola com o meu filho de 3 anos, e depois é um bocadinho aquilo que a Filomena disse e é verdade, a gente começa a sentir-se tão bem gradualmente que vamos esquecendo alguns problemas que tínhamos. O facto de o senhor esquecer-se das muletas, que é o esquecer, que era uma coisa que à partida era obrigatória ele usar, é normal, porque eu no outro dia disse à minha mãe, olha, e tu tens medido as tensões? E diz ela, realmente, olha, está ali, o aparelho das tensões está ali numa caixa, nunca mais pegou nele. E depois vai-se apercebendo, por exemplo, ela não conseguia subir de um andar para o outro, as escadas, chegava lá acima sem ar, tinha que sentar e estar 10 minutos a descansar, não tinha capacidade respiratória. Ela agora sobe e desce, não se passa nada, está impecável. E é uma pessoa com 74 anos, portanto, em termos de células estaminais, ela já devia estar com um número muito reduzido. E ela anda super bem. Entretanto,
eu comecei a utilizar em fevereiro, porque pensei, bem, eu sou nova, tudo muito bem, mas eu estava numa fase de muito desgaste emocional, porque eu sou uma pessoa que tem um dia a dia, tenho 3 filhos, em idades bastante diferentes, tenho uns muito grandes e tenho um com 3 anos, é gerir aqui a tropa toda em casa, é o gerir o meu trabalho como artista plástica, é a doença do meu sogro, a minha sogra com depressão, porque não estava a conseguir lidar com a doença do meu sogro, e eu estava num desgaste enorme e estava a tentar combater as frentes todas. Então eu comecei a utilizar o X39 e disse: está na hora de se eu tenho algo precioso em mãos, eu quero ver como é que funciona comigo. Eu não sei precisar bem, mas penso que ao fim de uma semana e meia, comecei a notar realmente a energia, o saltar da cama, a clareza mental. Isso mudou tudo, não é? Eu hoje consigo agilizar tudo e não estou cansada. E sei que se não fosse o X39 nesta altura eu já estava completamente deprimida e as dores físicas seriam maiores. E depois são as tais coisas que a gente vai notando. Eu tenho sinusite crónica e rinite alérgica há anos, já tive um orçamento para uma cirurgia que me assustou e eu disse, não vou operar, já estou curada, só de saber o valor, não é? Porque era algo mesmo muito dispendioso e nesta altura do ano, aliás, praticamente o ano todo, mas principalmente no inverno e primavera, a Sílvia andava sempre agarrada ao lenço, noite e dia. Eu acordava de manhã com montes de lenços no chão porque eu passava toda a noite e só respirava de uma narina. E o que é que eu noto? Eu inspiro e respiro pelas 2 narinas e eu não ando agarrada a lenços. Portanto, está a prova de que a inflamação que se costuma colocar aqui, não é? Que a sinusite é nos seios perinasais, eu tenho taques feitos e ressonâncias, está a desaparecer porque era impensável eu nesta altura do ano, e isso para mim era uma coisa que já me estava a desgastar porque era noite e dia. Por exemplo, eu também faço tatuagens e é muito chato eu estar com um cliente a conversar, não é? Já não se usa a máscara por causa do Covid e estar sempre a parar, não é? Não dava um aspecto, mas também eu não tinha por onde, pronto, fazer de outra forma. E pronto, e tenho andado muito bem e noto realmente essa diferença. Entretanto, tenho uns nódulos na tiroide, que fiz uma ecografia no primeiro dia em que comecei a usar o X39, uns nódulos que reapareceram. Eu já tinha tido uns nódulos que desapareceram, mas eu já não fazia exames há 10 anos. Eu tive um cancro de tiroide, um caso de cancro de tiroide na família no ano passado, uma prima minha com 35 anos, que está bem, graças a Deus, mas que me assustou um bocado e eu disse, não, vou fazer um exame de rotina. E então eu fiz o exame no dia em que comecei a usar o X39. E então detectaram os 3 nódulos que tenho que vigiar daqui a 6 meses. Portanto, agora também estou curiosa para saber o que é que vai acontecer daqui a 6 meses. Como é que eles vão estar? Se vão estar mais pequeninos, se já não vão estar, porque o nosso corpo lá está, se está a trabalhar, a autotrabalhar, pode ser que também trabalhe nesse sentido. Em relação ao meu sogro, eu estou a tentar ajudar de todas as formas, portanto, estou longe, mas enviei o Ion para ele usar nesta fase que está a fazer quimio. Ele está a utilizar o Ion e o Carnosine. Está a reagir muito bem à quimioterapia, já não toma medicação para dormir, porque ele era uma pessoa que se levantava 6, 7 vezes para dormir, para ir à casa de banho, ou acordava, não tinha um sono constante e agora já não acorda. Ele diz mesmo que deixou de tomar, e a minha sogra está a usar o X39, porque pronto, eu tinha que tratar dos dois, e anda super bem disposta, toda enérgica, sintomas ou estados depressivos zero, está cheia de energia, dorme muito bem, e depois é um bocadinho, isto é, eu passo a palavra, porque ainda esta semana ela me enviou uma mensagem da Bélgica, chamada, porquê? Porque um dos patrões dela, ela faz limpezas em casas particulares, um dos patrões dela perguntou-lhe o que é que estava a passar com ela para ela estar tão bem, porque ele viu-a deprimida em janeiro, no início da doença do marido. E ela só chorava, ela ia para trabalhar e só chorava, não conseguia limpar, não conseguia fazer nada, só chorava. E ele perguntou-lhe o que é que se passa, o que é que tu estás a tomar? São os antidepressivos? E ela disse, não, eu já parei os antidepressivos, eu estou a usar isto aqui atrás, mas eu não sei explicar o que é, assim ao pormenor. O meu marido também está a usar, mas eu vou pedir à minha nora para te explicar. Então a Sílvia fez uma apresentação por videochamada em francês, porque também tem essa possibilidade, falo francês e inglês,
E hoje já chegou à Bélgica um envelope da DHL com X39, porque esse senhor quer experimentar, também está a passar uma situação complicada com uma filha, com uma anorexia muito grave, que está neste momento nos cuidados intensivos internada, e o homem tem 56 anos e partiu-me o coração vê-lo a dizer que sabe que a filha não vai sobreviver, porque está num estado já muito, muito debilitado, e ele não consegue dormir, não consegue pensar, anda desanimado, e então neste momento qualquer coisa é bem-vinda, e como ele viu como a minha sogra estava tão bem, também quis experimentar. E vamos ver. Pronto, já tenho X39 na Bélgica. É assim, de repente, não é? Silvia, é incrível e uma coisa que ainda não foi dito, não sei se vocês sabem, vocês não encontram, vocês quem está a ver isto pela primeira vez e as pessoas que estão aqui no grupo, não encontram isto lá fora no mercado tradicional, em nenhuma prateleira de farmácia, em nenhuma prateleira de uma ervanária, de um supermercado, está bem? Somos nós. David Schmidt encontrou a forma mais fácil de levar o X39 ao maior número de pessoas possível. E foi neste mercado da recomendação, porque nós usamos, sentimos os benefícios e naturalmente vamos partilhar. Naturalmente. Porque nós encontramos, é só estarmos atentos. Nós encontramos muita gente a sofrer e não há motivo nenhum para que nós tenhamos uma vida de sofrimento, não é? Por isso é fácil partilhar, Sílvia, não é? Uma fase ali no início, pronto, eu usei, não foi a minha mãe como cobaia, mas quis dar prioridade a ela, e eu cheguei ali a vacilar no momento e disse ao Martins, olha, eu tenho muita coisa na minha cabeça, eu estou com muitos projetos este ano tem que ser o meu ano de afirmação como artista plástica, porque já ando há 25 anos nisto e ando sempre, por causa lá está de ter muita coisa, ando sempre a arrastar, e eu não... Ele disse, Sílvia, só tens que partilhar o que temos em mãos, eu ajudo-te porque faz parte do trabalho em equipa. E o certo é que se nós não partilharmos, se eu não partilhar com as pessoas que me aparecem, alguém vai partilhar um dia, mais cedo ou mais tarde. Portanto, eu entendo as pessoas que só queiram usar na vertente de consumidor e para se sentirem bem, como é o caso da Filomena, mas Filomena, já que partilha, podia ganhar algum dinheirinho com isto, porque é verdade, as coisas acontecem. Eu tinha 2 representantes e neste momento tenho 6, porque isto é quase automático. É viral. Passei a manager sem ter pretensões de... Mas é assim porque as coisas acabam... As pessoas até nos tropeçam à frente. Eu também trabalho, à parte do que faço, por questões de necessidade financeira de encargos que tenho, e é o que é, a vida é o que é. Também trabalho num supermercado, em part-time. Vou entrar agora às 3 da tarde. Eu apanho as pessoas e quando... As pessoas só se queixam de problemas de saúde. O assunto principal é, ai, estou mal disto, olha, fui ao hospital, olha... Andam toda a gente anda doente, nós só temos que estar atentos, porque a realidade é que as pessoas, algumas estão... Eu encontrei uma senhora no parque de estacionamento no outro dia que não conseguia, uma senhora com 60 anos, não conseguia colocar as embalagens do leite no carro, eu estive a ajudá-la, e ela, uma senhora com todos os problemas e mais alguns que vocês nem... Desde cirurgia ao coração, cancro da mama, lúpus, uma depressão que a senhora tremia por todo lado a falar comigo. Eu senti necessidade de ajudar e eu não disse de lado nenhum. E eu disse-lhe, há formas de você ficar melhor sem ser com medicação. Diz ela, menina, como? Pois. Não é? E a realidade é que ela já está a usar o X39. Ao fim de uma semana ela diz que já começa a notar menos dores no corpo e que vai usar direitinho. Eu tirei-lhe fotografias a um braço porque ela tinha marcas escuras, não sei se é do lúpus, mas ela também diz que é por causa das plaquetas baixas. Eu quero ver como é que agora é a evolução e realmente é só estarmos atentos. Nós temos algo... É resgatar vidas, não é, Sílvia? Isto é o que nós dizemos, é resgatar vidas. E nunca se esqueçam, para que também o X39 resulte, nós temos que beber muita água. Eu sou preguiçosa nesse sentido, é verdade. Eu tenho aqui a água, ela está para aí, mas eu sou muito preguiçosa. Temos que beber muita água, não só porque o nosso corpo é 70% de água, não é? E o sangue 90%, mas ele é que conduz, não é? A condutividade para que os nossos nutrientes, as nossas células, não é? E tudo funcione no nosso corpo.
E também eliminar a parte das toxinas, não é? É muito importante beber água. E não vamos falar hoje aqui da qualidade da água, é uma coisa que vamos falar mais para a frente. Olha, Silvia, muito obrigada por teres tido esta disponibilidade de estares connosco, teres partilhado, no fundo, o testemunho da tua família, aqui como a Filomena, não é? No fundo, é uma partilha que é o nosso testemunho, mas, ó Cristina, isto acabamos por ver famílias impactadas, famílias mudadas, não é? E não há nada melhor do que nós realmente queremos o melhor para os nossos, não é? Para aqueles que estão perto de nós ou longe, não interessa, mas que os amamos, não é? Que são os nossos. E, e então, olha, se tu estás aí desse lado, ou vais ver esta gravação, esta live, e contacta a pessoa que te convidou para o grupo, contacta a pessoa que te enviou o link da gravação, pede mais informações, ficaste com dúvidas, para experimentar ou como podes realmente experimentar, não hesites, porque realmente a pessoa mais importante és tu, somos nós, é a nossa vida, para nós podermos estar bem, para poderes depois também podermos ajudar o outro. Olha, eu quero agradecer do fundo do coração e desejar uma Santa Páscoa a todas e a todos que nos estão a ver e a ouvir. E Cristina, não sei se queres adiantar mais alguma coisa, que isto realmente foi super impactante para mim, estes dois testemunhos. Betinha, é sempre, não é? Isto é uma responsabilidade que nós temos, é uma eu até acho que já é uma obrigação, Sim, porque sim, lá está, não vão encontrar esta informação em lado nenhum e somos nós que temos essa responsabilidade de partilha, de partilha. O que as pessoas depois vão fazer no tempo delas, respeitemos, mas nós temos que partilhar e é por isso que estamos aqui todas as semanas, está bem? Um beijinho muito grande, uma Santa Páscoa para todos e vamos tornar este mundo melhor. Vamos sim, com certeza. Silvia, um beijinho muito grande para ti, minha querida. Filomena, obrigada, está bem? Obrigada. Fiquem bem. beijinho, Beijinho, Beta, para ti beijinho também. grande.